A segunda geração romântica no Brasil é o período que corresponde de 1853 a 1869. Denominada ultrarromântica ou geração mal do século, os principais temas dessa fase são morte, amor não correspondido, tédio, insatisfação e pessimismo. No Brasil, tem como marco inicial a publicação da obra Poesia, em 1853, de Álvares de Azevedo, em 1831 a 1852. Nessa fase, a literatura sofreu forte influência do poeta britânico George Gordon Byron, em 1788 a 1824, uma vez que os escritores absorvem um estilo de vida boêmio e noturno, além do pessimismo romântico presente na literatura de Byron. Por isso, essa geração ficou conhecida também como geração byroniana. A segunda geração romântica tem como principais características profundo subjetivismo, sentimentalismo exacerbado, pessimismo e melancolia, egocentrismo e individualismo, fuga da realidade, escapismo e saudocismo. Alguns escritores brasileiros que se destacaram nessa fase: Manuel Antônio Álvares de Azevedo foi escritor, contista, dramaturgo, poeta e ensaísta brasileiro. Destacam-se obras publicadas postumamente: Três Liras, em 1853, e Noite na Taverna, em 1855. Monge Bentinho, sacerdote e poeta, é conhecido por seus versos em que a tensão presente na vida religiosa está presente. Faleceu jovem, aos 23 anos, e deixou uma obra poética permeada pelo sofrimento em decorrência da saúde debilitada e a vida clerical que impunha severas restrições ao espírito do jovem sacerdote. Foi escolhido patrono da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 25 por indicação de Franklin Tavora. Sua obra é conhecida pela tensão presente nos versos que oscilam entre a vida espiritual, a religiosa e ao mundo material. Junqueira Freire também é produto do seu tempo, revelando interesses em aspectos então contemporâneos como a postura republicana e antimonárquica. Fruto de sua desilusão com a vida religiosa, a busca pela liberdade viria apenas com a morte. Sua obra mais famosa é a Inspiração do Claustro, 1855, cujo poema mais famoso é Louco. Veja abaixo. O spleen é um termo em inglês muito utilizado na literatura romântica, que significa o tédio, a insatisfação, o desencanto e a melancolia, característica marcante dessa fase. Os principais autores da segunda geração romântica portuguesa são Caminho Castelo Branco e Soares Passos. Poeta romântico por excelência, Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo e estudou na Faculdade de Direito. Porém, não chegou a concluir o curso. Faleceu jovem, aos 21 anos, vítima de tuberculose e da infecção resultante de um acidente de cavalo. A partir de então, desenvolveu verdadeira fixação com a própria morte, escrevendo a respeito da passagem do tempo, do sentido da vida e do amor, esse último jamais realizado. Seu livro de poesias, Lira dos 20 anos, publicada postumamente em 1853, carrega consigo a melancolia de um poeta empenhado em expressar seus sentimentos mais profundos. O conjunto de poesias também evidencia um poeta sensível, imaginativo e harmonioso. Pode-se dizer que sua obra possui características góticas, pois retratam paisagens sombrias, donzelas em perigos, personagens misteriosos, em volta de vultos e véus, entre outros. Tuberculose, doença grave que podia atingir todos os órgãos do corpo, especialmente os pulmões, pois o bacilo causador se desenvolve nas regiões do corpo em que há bastante oxigênio. Em estágios mais avançados, o doente passa a tossir com pus e sangue. Os principais sintomas são tosse crônica, febre, suor noturno, dores na região torácica e perda de peso.
No Brasil, muitos escritores do período romântico sofriam de tuberculose, muitos chegando inclusive a falecer em decorrência da doença. Logo, aquela geração de poetas ficou conhecida como a geração do mal do século, isto é, da tuberculose. Romance gótico, subgênero originado na Inglaterra ao final do século XVIII. As principais características desse romance dizem a respeito à atmosfera de terror, aos enredos assustadores e aos personagens. Neles é comum encontrar cenários medievais, donzelas, cavaleiros, vilões e personagens do meio religioso, e mistérios envolvendo as linguagens das famílias aristocráticas. Casimiro de Abreu foi um poeta brasileiro, autor do poema Meus 8 Anos, de 1857. Podemos também destacar as obras As Primavera, de 1859, Saudades, de 1856 e Suspiro, de 1856. Fagundes Varela abandonou a faculdade de Direito e casou-se aos 21 anos. Teve um filho. A morte dele, aos 3 meses de vida, serviu para a inspiração de uma de suas composições, Cântico do Calvário. A este fato, também há atribuída a sua entrega ao alcoolismo, levando o poeta à depressão e à vida boêmia pelos bares. Ocupante da cadeira número 11 da Academia Brasileira de Letras por escolha de Lúcio de Mendonça. Em contrapartida, sua obra cresce consideravelmente em função das amarguras da vida causadas pela perda de seus filhos. O outro, que morreu, também prematuramente, e da sua esposa. Ela é variada e gira em torno da exaltação da natureza e da pátria, da morte, do mal do século, do sentimento religioso, além de poemas que tratam da abolição da escravatura, em que prega uma América livre, como é o caso dos poemas presentes no conjunto de Vozes da América, em 1864. Faleceu jovem, aos 33 anos. Guido, o que está acontecendo? Eu quero terminar. Você quer o quê? Eu quero terminar. Não aguento ter obrigações com ninguém. Descobri isso esse fim de semana. Só sei cuidar da minha vida. Você é muito agradável, mas eu preciso cuidar da minha vida. Mas o que houve? Guido, você está brincando, não tá? Olha, eu sou uma neurótica, entediada. E o que cura neuroses não são fantasias de amor de um jovem entusiasmado, não. O que cura neurose é paz interior, que eu nunca vou ter. Que eu tenha pelo menos liberdade. Eu quero viajar, ir para a Europa, vestidos, desfiles, joias. Infelizmente eu sou assim, eu só gosto de mim. O Bernardo me procurou e... O Bernardo é melhor para mim. Guido, você não pode estar falando sério. Guido, você está brincando, né? Guido, olha pra minha cara, Guido.